Quantas vezes na vida de um homem ele não avança para um plano que ele gostaria de viver por não ter todas as respostas e com isso ficar inseguro de fazer o primeiro movimento? Por vezes isso se trata de o momento certo para casar, para ter filhos, para abrir um negócio, ou até para desfazer de um negócio, para fazer ou não fazer uma sociedade. Quantas coisas, quantas escolhas na vida de um homem podem ser impactadas por isso? As inseguranças, por não saber o que é que vem pela frente, impedindo de tomar aquela ação que você sabe que poderia te colocar naquele trilho, de viver algo maior ali na frente. Vamos entender o que é que Deus diz sobre isso? Como é que isso foi ilustrado na Bíblia, na história de alguns homens de Deus? Vem comigo, eu sou Alan Zecchini, esse aqui é o canal Homem de Família. Veja comigo o que Deus disse aqui para Abraão, em Gênesis 12, versículo 1. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, deixe seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Então olha só, Deus não diz para Abraão para onde ele está indo, só diz para que ele saia. E Abraão toma esse passo de fé e sai. Deus fez de Abraão uma grande nação, um homem, um casal que não podia ter filhos, mas que Deus muda a história deles e da descendência deles fez grandes coisas. Deus é conhecido na Bíblia como Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, seus descendentes diretos. Mas o primeiro comando que Abraão obedeceu foi sair de tua terra. Com certeza, uma atitude desconfortável para ele. Era mais confortável estar ali, na terra dele, próximo à família do pai. Mas ele tinha clareza do primeiro passo, obedeceu. E Deus fez grandes coisas. Existiram outros caras na Bíblia que viveram situações semelhantes. Moisés, por exemplo. Deus chama Moisés em meio a uma sarça ardente, uma experiência sobrenatural que Deus deu a ele ali, e fala com Moisés. Deus o chama para libertar o seu povo do Egito. E Moisés gasta um tempo ali com Deus, explicando por que ele não era o homem indicado para aquilo. Deus, mas eu tenho isso. Deus, mas eu não tenho aquilo. E para tudo Deus deixava uma resposta muito clara. Eu vou contigo, Moisés. Eu vou levantar o seu irmão. Deus foi respondendo cada questionamento e disse para ele: vá. Mas o que fica claro? O primeiro passo era ir. Moisés não tinha todas as respostas, mas ele tinha o primeiro comando: vá até o Egito. Se Moisés soubesse das retaliações que o povo de Deus sofreria no Egito, quando ele chegasse com aquela proposta, se Moisés soubesse das 10 pragas, uma por uma, vindo sobre os egípcios, se Moisés soubesse que Deus precisaria abrir o mar para eles escaparem do exército de Faraó, se ele soubesse da coluna de fogo, da coluna de nuvens que os acompanhavam no deserto, da comida caindo do céu, da água saindo da rocha, talvez Moisés olharia para tudo aquilo e pensaria que era uma missão muito grande para ele, pois o primeiro passo ele já achou isso. Então, o que é que tem de virtude aqui nessa história? Moisés obedeceu, ele deu o primeiro passo. Outro cara foi Davi. Estou citando esses exemplos bíblicos porque eu vou chegar na sua história, tá? Mas eu quero que você visualize isso sendo vivido por homens da Bíblia. Davi, quando chega naquela circunstância em que ele vai até onde estava acontecendo a guerra, ele não era um dos guerreiros do exército, mas ao ver aquele gigante ofendendo, afrontando o Senhor e o seu povo, ele decide lutar. Davi não tinha ali, na visão dele, que ele seria o líder do exército, que ele mais tarde se tornaria um rei, a dimensão que ele se tornaria como um homem líder daquela nação. Mas ele tinha clareza do primeiro passo. Eu não admito que esse homem fale assim sobre o meu Deus, sobre o exército do Senhor, sobre o povo do Senhor. E ele deu o primeiro passo. Meu irmão, comigo e com você acontece de uma forma muito semelhante. Tem muitas coisas que você gostaria de viver nas diferentes áreas da vida. Na família, na saúde, no trabalho, servindo a Deus. E você olha para a situação e não sabe como é que será o futuro. Te causa inseguranças. Mas, por muitas vezes, nós já temos clareza de qual é o primeiro passo. Por onde nós devemos começar. E esse vídeo é um convite para você se encorajar. Sonde a sua motivação para esse plano. Reflita se Deus se agrada que você execute esse plano. E se você tem clareza do primeiro passo, vá em frente. Isso é semelhante a dirigir à noite em uma estrada, onde você está com o seu farol ligado, você sabe pelo mapa que você está indo no rumo certo, mas você só consegue enxergar os 20, 30 metros da frente. É uma visão progressiva. Então, o que você faz nessa situação? Avança naquela direção dos próximos 20 ou 30 metros. E continua, porque você sabe que o rumo está certo. Então, pega esse seu plano, pega esse seu sonho, esse seu desejo que você tem no seu coração
para viver algo maior, mas ainda não teve a coragem de dar o primeiro passo pela insegurança do que é que vai acontecer depois. Pega esse desejo, pega esse plano e coloque isso diante de Deus em oração. Senhor, quero te apresentar isso aqui. Eu quero viver isso aqui e eu quero que o Senhor sonde junto comigo as minhas motivações. Senhor sagrado, eu estou ferindo algum princípio que o Senhor me ensina na palavra. E se o sinal estiver verde, meu amigo, vá em frente, dê o primeiro passo. Eu lembro de ter vivido esse frio na barriga no momento em que eu decidi seguir Jesus, no momento em que eu decidi me casar, quando eu decidi ter os meus filhos junto com a minha esposa, quando eu fiz algumas transições profissionais que me levaram até uma posição que hoje eu estou muito melhor, mas que lá naquele momento foi muito difícil tomar aquela decisão. Mas em todas essas situações, a insegurança vinha de imaginar o futuro lá na frente, como é que seria. Mas o primeiro passo, eu sabia quais eram. E eu coloquei diante do Senhor, senti paz no meu coração, avancei. E Ele me abençoou. Foi assim com Abraão, obedecendo o primeiro passo. Foi assim com Moisés. Foi assim com muitos homens na Bíblia. Vai ser assim na sua vida também. Seu papel é discernir. Se você é casado, converse com a sua esposa. Coloquem isso juntos em oração diante de Deus, para discernir se esse é um plano que de fato faz sentido para a vida de vocês e agrada a Deus. Se faz, avança, meu irmão. Você e a sua família vão colher bons frutos da sua coragem, da sua ousadia nesse momento. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. E onde você chegar, o reino de Deus chegue com você. Que onde você tocar as suas mãos, prospere. Que o Senhor seja contigo nos seus planos. Que você consagre os seus planos a Ele. Confie nele e Ele te faça prosperar. E que com isso você consiga cuidar ainda melhor da sua família. Não se esqueça, o mundo muda quando nós, eu e você, cuidamos das nossas famílias. Tamo junto.